Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar nosso tópico de tabela hash e a gente vai ver função de hash. Então, a gente vai ver como calcular a posição da chave que a gente vai inserir na tabela hash. Tá? Então, sempre que a gente faz inserção e busca, a gente tem que calcular a posição dos dados dentro dessa tabela hash. Tá? Então, para isso, a gente usa a função de hash. Ela vai permitir calcular uma posição a partir de uma chave escolhida a partir dos meus dados. Tá? E ela é extremamente importante para o bom desempenho da tabela. Então, escolher uma boa função de hash é que vai garantir um bom desempenho da minha tabela. Tá? Então, essa função que vai ser responsável por distribuir as informações de forma equilibrada pela minha tabela hash. Tá? Para isso que eu vou usar. Então, basicamente a ideia da função de hash é: eu tenho um conjunto de dados aqui. Tá? Então, eu pego esses dados aqui, ou seja, essa chave dos dados, jogo na função de hash, ela vai calcular uma posição. E aí, vai espalhar cada um desses dados em uma posição específica da tabela. Eles não vão ficar ordenados nem nada, vão ficar espalhados. Ok? Bom, para eu ter uma função de hash, eu tenho que satisfazer algumas condições. Então, tem que ser uma função simples e barata para se calcular. Tá? Eu tenho que garantir que valores diferentes produzam posições diferentes, tá? Para evitar o que a gente chama de colisão. Tá? Eu tenho que tentar gerar uma distribuição equilibrada dos dados na tabela, ok? Então, cada posição na tabela tem que ter a mesma chance de receber uma chave que qualquer outra posição. Tá? Então, eu estou procurando o máximo espalhamento, ok? Uma coisa importante é que a implementação da função de hash, ela normalmente depende de um conhecimento prévio da natureza e do domínio da minha chave. Ou seja, dependendo do tipo de dado que eu estou usando como chave para fazer o espalhamento, talvez uma função de hash seja melhor ou pior. Então, é importante saber isso antes de implementar a função de hash. Ok? Bom, alguns métodos que a gente pode utilizar, a gente vai ver três. Um deles é o método da divisão, ou método da congruência linear. Okay? Bom, o que significa? Calcular o resto da divisão de um valor inteiro, que vai representar o meu elemento, pelo tamanho da tabela, table size. Então, uma função simples e direta, o resto da divisão. Aqui tem a implementação dela. Então, eu peguei a minha chave, que é um valor inteiro. Estou fazendo o resto da divisão por table size. Okay? Acrescentei uma outra operação aqui, um EBIT a bit. O que é isso daqui? Então, um EBIT a bit, tá? Com esse valor aqui, ele vai eliminar o bit de sinal do meu valor da chave. Então, é só para evitar overflow. Tá? Então, overflow não vai ter. Estou garantindo que o valor da chave vai ser sempre positivo, com essa operação de bit a bit. E ele está fazendo o resto da divisão. Tá? Então, só isso. Evitar números negativos. Então, a chave da divisão ela é bem simples. Outro método que eu tenho é o da multiplicação, ou congruência linear multiplicativa. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou usar um valor A, tá, entre 0 e 1, para multiplicar o valor da chave, tá, que representa o elemento que eu quero inserir na tabela. Tá. Em seguida, a parte fracionária resultante vai ser multiplicada pelo tamanho da tabela. Tá? E isso vai gerar a posição do elemento. Então, aqui eu tenho, passando um valor inteiro de chave, então, table size aqui. Estou usando uma constante A aqui, 0.6180, assim por diante. Então, multiplico o valor da chave por A. Então, pego aqui o valor menos a parte inteira. Tá? Então, peguei só a parte fracionária do meu valor e estou pegando essa parte fracionária e multiplicando pelo table size. Então, aqui pegou a parte fracionária, multiplicou pelo tamanho da tabela, espalhei ela. Okay? Para a gente ver aqui um evento passo a passo, então eu quero calcular a posição para a chave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Constante fracionária A, eu estou usando essa daqui, tamanho da tabela 1024. Então, eu vou sempre pegar a parte inteira de table size vezes a parte fracionária de chave vezes A. Então, chave vezes o meu valor A, tá? Vai resultar nesse valor aqui. Pego a parte fracionária, então, só essa parte aqui, okay? Multiplico pela
pelo tamanho da tabela. Então, resulta nesse valor aqui. Quero só a parte inteira. Opa, então é só esse pedaço aqui. Posição que eu vou inserir os dados na tabela hash, tá? Considerando esse tamanho da tabela. Então, bem simples. Um outro método bastante utilizado é o método de dobra. Tá? Então, é um esquema de dobrar e somar os dígitos do valor para calcular a sua posição. Okay? Então, você pode considerar um valor inteiro, que vai representar o meu elemento, com uma sequência de dígitos escritos num pedaço de papel. Então, imagine que você escreveu os dígitos que compõem ali a sua chave num pedaço de papel. Enquanto esse valor for maior que o tamanho da minha tabela, eu vou dobrar o pedaço de papel e os dígitos ficarem sobrepostos, eles vão ser somados, tá? Desconsiderando as dezenas. Seria mais ou menos assim. Eu tenho esse valor aqui de chave, então, como se estivesse escrito no papel, eu dobrasse o papel, okay? Os dígitos ficaram sobrepostos, o 3 ficou sobreposto com 6. Então, eu vou somar e desconsiderar sempre a parte da dezena. Então, 0 e 5, 5, 2 e 1, 13. 4 e 9, 13. Opa, só o 13. 6 e 3, 9. Isso daqui é maior que o tamanho da minha tabela? Dobro de novo. Okay? Então, vou repetindo o processo até chegar num valor que seja menor do que o tamanho da minha tabela. 64 é menor. Então, parei. Então, esse é o esquema que a gente faz. O método mais tradicional de fazer isso daí é com valores binários, utilizando a operação de ou exclusivos e a dobra sendo realizada de k em k bits, tá? Que vai gerar um valor de posição de 0 a 2 elevado a k mais 1. Tá? Então, aqui a implementação é dobra. Eu passei a chave, tamanho da tabela, eu vou dobrar a cada 10 bits. Então, pego a chave, desloca 10 bits para a direita, tá? Faz uma operação de edit a bit com o tamanho da tabela menos 1, tá? E aí faz um ou exclusivo entre as duas partes. Tá? Isso vai gerar a posição usando a chave de dobra. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Posição do valor 71, tá? Representado por essa chave aqui. Ou vou fazer a dobra de 5 em 5 bits. Então, essa parte aqui com essa parte aqui, tá? Então eu dobrei aqui, bem no meio, tá? Vai gerar essa posição aqui, que equivale à posição 5, ok? Bom, tudo isso que a gente viu foi para calcular a chave, a posição a partir de uma chave inteira. Mas se eu estivesse trabalhando apenas com strings, como é que eu faço isso? Então, eu preciso calcular um valor numérico a partir dos valores ASCII dos caracteres, ok? Devemos considerar a posição da letra, ok? Por que isso? Por que eu simplesmente não pego os valores das letras? Que simplesmente somar os caracteres, palavras que têm as mesmas letras, mas elas são trocadas de lugar, vão gerar a mesma posição. Então, se eu pegar, por exemplo, cama e maca e simplesmente somar o valor das letras, eu vou obter o mesmo resultado. Então, a posição da letra é importante. Então, aqui uma funçãozinha que converte uma string num valor inteiro. Tá? Coloquei um valor 7 aqui para simplesmente iniciar a minha soma, está lá no centro começar de 0. Tá? Multipliquei pelo valor 31, alguns estudos dizem que esse é um bom valor para você multiplicar. Tá? Então, estou sempre fazendo 31 vezes o valor que eu já tenho somado, mais o valor ASCII daquele caractere. Faço isso para todos os meus caracteres. Isso vai me tornar um código inteiro que eu posso usar para calcular a posição agora, usando qualquer um dos 3 métodos de chave de função de hash que a gente viu. Ok? Bom, função de hash era isso, pessoal. Até a próxima aula.